Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão e minha irmã, como é importante para nós buscar nos alimentar da palavra de Deus. A palavra é pão para alimentar o nosso espírito. Por isso nós precisamos todos os dias dedicar tempo, nos esforçar para escutar a palavra de Deus, refleti-la e procurar colocá-la em prática. Como você tem dedicado o tempo do seu dia para escutar a palavra de Deus? Temos esta bonita oportunidade de nos colocar diante de Deus no Palavra da Salvação e permitir que esta palavra nos toque, nos ilumine e nos ajude a compreender qual é o seu projeto para a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração e acolha a semente da palavra de Deus que agora nós iremos escutar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esta mensagem do Evangelho, que é uma declaração do amor do Pai Eterno por cada um de nós, é dirigida ao nosso coração neste contexto do tempo da Páscoa, para aquecer de fato o nosso coração e nos ajudar a compreender a presença do ressuscitado em nosso meio, que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Contextualizando um pouco esse trecho que nós ouvimos, aqui Jesus está falando diretamente a Nicodemos, aquele que através daquele encontro de Jesus com Nicodemos, o ajudou a compreender o significado do novo nascimento. Um pouco antes, Jesus havia dito a Nicodemos a necessidade de nascer de novo, de nascer do alto. A princípio, Nicodemos não compreende este novo nascimento, e Jesus lhe ajuda a compreender que quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito, e quem não nascer de novo não terá parte no seu reino. E agora, um passo adiante, Jesus faz essa declaração de amor do Pai Eterno pela humanidade diante de Nicodemos. É a mesma declaração de amor que Jesus faz também a cada um de nós. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. É um amor sem limite, é um amor sem reservas. Afinal de contas, tudo aquilo que nós celebramos na Semana Santa, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, são expressão máxima deste amor de Deus por cada um de nós. Aquilo que Deus, o Pai Eterno, tinha de mais precioso, Ele nos concedeu, e nos concedeu porque muito nos amou. Por isso que o Evangelho começa justamente com essa expressão: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. E entregou com um objetivo muito claro. O Evangelho explicita este objetivo do porquê Deus entrega o seu Filho único. Veja só o que diz o Evangelho: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho nos garante, pela fé, nós já podemos antecipar a eternidade na nossa vida. O Pai Eterno nos entrega o seu Filho.
Se nós fizermos a adesão de fé a Jesus Cristo, portanto, nós já podemos entrar na eternidade de Deus. O objetivo com que o Pai Eterno nos envia o seu Filho é para que nenhum de nós se perca. Portanto, vamos acolher Jesus na nossa vida. Ele é o presente mais precioso que o Pai Eterno poderia nos dar. E uma vez que nós o acolhemos, nós não perecemos, mas viveremos para a eternidade. Logo em seguida, o Evangelho vai falar de salvação e condenação. Jesus foi enviado a este mundo, mas não foi enviado a este mundo para condenar, mas para salvar. Este é o objetivo da vinda do Filho único do Pai Eterno a este mundo. Veja só o que diz o Evangelho. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo. Muitas vezes a gente vive uma experiência religiosa de um Deus que nos julga, que nos culpa, que nos condena. O Evangelho é muito claro em dizer: Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo. Por que então Deus enviou o seu Filho ao mundo? Segue aqui o Evangelho. Mandou para salvar, para que o mundo seja salvo por ele, não para condenar, mas para salvar. No entanto, a gente precisa se perguntar, então não há julgamento, não há condenação? O Evangelho é muito claro em dizer que sim. No entanto, a condenação, o julgamento dependem da nossa adesão ou não a Jesus Cristo, de crer ou não crer em Jesus Cristo. Veja só o que diz o Evangelho. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Portanto, é a nossa capacidade de aderir ou não a Jesus Cristo, o Filho único do Pai Eterno, que nos coloca diante do julgamento ou não, se seremos salvos ou condenados. Mas é a nossa abertura ou o nosso fechamento que vão nos julgar. E o Evangelho continua dizendo, explicando justamente isso. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. É justamente isso, meu irmão e minha irmã. A iniciativa é de Deus. O seu desejo é salvar a humanidade, é salvar cada um de nós. Mas Deus conta com a nossa liberdade. Ele quer o nosso consentimento. E como nós respondemos a essa iniciativa gratuita do amor de Deus? O Evangelho é muito claro em dizer, ele veio como luz, mas o mundo preferiu as trevas à luz. Isto é, o mundo, por causa do coração endurecido, não acolhe Jesus. O mundo aqui no Evangelho de São João é justamente estes que têm dificuldade de se abrir para a fé em Jesus Cristo. E aí nós precisamos nos perguntar, será que nós também não preferimos muitas vezes as trevas do que a luz, que é Jesus? Será que muitas vezes as nossas ações e as nossas palavras não dizem que nós somos das trevas e não da luz? Portanto, é preciso que a gente seja também provocado hoje. O que está, de fato, conduzindo a nossa vida? A luz de Jesus ou as trevas deste mundo? Este é o julgamento, como diz o Evangelho. Ele veio como luz, mas o mundo preferiu as trevas do que a luz. E é interessante porque o Evangelho vai dizer que aqueles que escolheram as trevas é justamente para que as suas obras más não sejam denunciadas. E é verdade, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós, quando agimos mal, tentamos encobertar as nossas obras más. Quem acolhe Jesus é iluminado pela sua luz. Portanto, não pode esconder obras más. E é preciso que a gente verifique se nós, muitas vezes também, não agimos desta forma, como diz o Evangelho. Quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Nós estamos na luz ou estamos na penumbra da escuridão? Nós estamos nos aproximando de Jesus ou por causa das nossas obras más permanecemos às sombras, diante das trevas, para que as nossas más obras não sejam reveladas? E
E o Evangelho conclui dizendo: quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste as suas obras que são feitas em Deus. Aproximemo-nos da luz que é Jesus. Não permitamos que as trevas da escuridão nos impossibilitem de viver verdadeiramente a nossa comunhão com o Senhor, o Filho único do Pai Eterno, enviado para nos salvar, como prova do seu amor ilimitado por cada um de nós. Como é bom a gente ouvir a palavra de Deus, sobretudo essa declaração de amor por cada um de nós. Pai Eterno amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho único, para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso vamos nos dirigir ao Pai Eterno com o coração cheio de gratidão, por este gesto de amor ilimitado, por cada um de nós, e façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor e bondade infinitas, nós te agradecemos no dia de hoje por dirigir ao nosso coração a mensagem do Evangelho de teu Filho Jesus, que nos ajuda a compreender a grandeza do teu amor sem limite por cada um de nós. Obrigado, Pai Eterno, por nos entregar o presente, o dom mais precioso, para que fôssemos salvos, como prova do teu amor por cada um de nós. Te agradecemos por esta oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho, aquecer o nosso coração, renovar a nossa fé e a nossa esperança. Envia sobre nós o teu Espírito para que vivamos sempre na tua luz. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.